Amém. As crianças podem descer lá com a tia Silvânia. Eles vão ter um tempo de oração, um tempo de culto na linguagem deles ali embaixo. E nós vamos meditar na palavra do Senhor mais uma vez. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo 13, do versículo 18 até o 21. Lucas, capítulo 13, do versículo 18 ao 21. Amém? Abra sua Bíblia, vamos ler juntos a palavra do Senhor. Um texto pequeno, duas parábolas pequenininhas no mesmo sentido que Jesus conta aí para nos ensinar mais uma vez. Então vamos ver com fé a palavra do Senhor. Jesus disse: aqui é semelhante o reino de Deus, e aqui o compararei. É semelhante a um grão de mostarda que um homem plantou na sua horta, e cresceu, e fez-se árvore, e as aves do céu se aninharam em seus ramos. Disse mais: aqui compararei o reino de Deus. É semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Amém? Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Senhor, por nos ensinar mais uma vez através da Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a compreender a grandiosidade que é o Teu reino, que veio sobre nós, que está entre nós, que nos abraça, que nos ensina, que nos ajuda. Obrigado, obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra. Que o Senhor fale conosco de forma especial através dela. Mais uma vez, é o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Tudo que nós, os mineiros, vamos definir, do que a gente chama? De trem. Não no sentido de coisas ruins, de coisas insignificantes, mas no sentido de aquilo que se tem dificuldade de definir, de dizer o que é, ou que demora para explicar, logo a gente chama de trem. Por exemplo, se tem dúvida sobre alguma coisa, quer saber o que é alguma coisa, a gente pergunta, né? O que é esse trem? Se a gente foi na loja e encontrou alguma coisa bem interessante, mas a gente não sabe o nome, a gente fala: olha que trem interessante. Se a gente está com fome, logo a gente diz, né? Estou precisando comer um trem. Tudo para nós, os mineiros, vira trem, né? E aí eu quis brincar um pouco com essa expressão mineira no título da pregação: o trem que ninguém para. E esse trem de hoje não é nada comparado com as coisas que a gente tem nessa terra. É muito maior. É muito mais relevante. É o que transforma tudo. Transforma o mundo, transforma as relações, transforma a nossa vida. É o reino de Deus. E depois que o reino de Deus começou, nem as forças do mal, nem o inferno, nem impérios, nem perseguições, nem homens religiosos foram capazes de fazê-lo parar. O reino, ele começou pequeno. Pequeno como uma semente, pequeno como um fermento escondido no meio da massa. Quem olha para Jesus naquele momento, talvez pensasse, né? Ah, esse trem não vai longe. Um carpinteiro pobre, com poucos discípulos, com tantos líderes religiosos rejeitando, sem contar o domínio, a opressão do Império Romano. E a cruz, então, que estava aproximando, que ele já estava falando que iria enfrentar? Ah, esse trem é fogo de palha. Logo tudo vai acabar e a vida por aqui vai voltar ao normal, como tudo era antes. Mas Jesus olha para os discípulos e diz: vocês não estão entendendo
o reino de Deus já entrou em movimento. E uma vez que Deus coloca o reino em marcha, ninguém é capaz de fazê-lo parar. Os fariseus tentaram e não conseguiram. Herodes tentou e não conseguiu. Roma não conseguiu. A morte não conseguiu. O inferno não conseguiu. E até hoje, o reino de Deus continua avançando, continua salvando, continua transformando, continua libertando vidas, continua alcançando pessoas, continua invadindo corações, continua mudando histórias ao longo do mundo inteiro. Sabe por quê? Porque o reino de Deus cresce irresistivelmente e ele transforma completamente tudo o que ele alcança. E a primeira coisa que Jesus quer nos ensinar nessa noite é que esse reino ninguém para. Como diz Apocalipse, capítulo 11, versículo 15, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Sabe por quê? Porque o reino de Deus cresce muito além da imaginação humana. E a primeira parábola que Jesus contou, que nós vamos refletir aí nos versículos 18 e 19. Deixa a sua Bíblia aberta, acompanha aí. O reino de Deus cresce muito além da imaginação de qualquer ser humano. Olha o que Jesus diz, mais uma vez. A que é semelhante o reino de Deus? E a que o reino de Deus se compara? Jesus faz a pergunta. Aí ele mesmo responde. É semelhante a um grão de mostarda que um homem plantou na sua horta. Os irmãos já viram o tamanho que é um grão de mostarda? O tamanho que é a sementinha da mostarda? Ela é muito menor do que qualquer outra semente que a gente conhece. Ela é muito pequena. Só que aquele homem pega aquela pequena semente, ele planta na sua horta, e aquela semente desenvolve, cresce, e fez nascer uma árvore gigantesca, uma árvore que acolhe as aves dos céus, que ficam aninhadas nos seus ramos. Jesus começa fazendo duas perguntas. A primeira, o que parece o reino de Deus? A que é semelhante o reino de Deus? E a segunda pergunta, e a que eu posso comparar o reino de Deus? É como se Jesus dissesse, vocês estão olhando para o reino de jeito errado. Por quê? Porque Jesus estava envolvido com gente que caminhava junto com ele todos os dias, mas não compreendia nada do que estava acontecendo ali. Naquele momento, tudo parecia pequeno demais. Os líderes religiosos estavam perseguindo a Jesus em todos os momentos. A nação estava com o coração duro, distante de Deus. Os discípulos eram poucos, muito pouco preparados. Roma dominava o mundo. Aquele povo esperava um governo, um rei que viesse e libertasse o povo, talvez montado num cavalo com uma espada, e dominasse o Império Romano e destruísse tudo, e tomasse posse de tudo. E Jesus, no meio deles, cumprindo a sua missão, caminhando lentamente para uma cruz. Aos olhos humanos, aquilo parecia um fracasso. Mas Jesus pega algo minúsculo nas suas mãos para explicar algo eterno que ninguém consegue parar. Jesus diz, o reino de Deus é parecido, é semelhante com um grãozinho de mostarda. Na região de Israel, a semente de mostarda era proverbialmente conhecida, exatamente por causa disso, por ser tão pequena e se tornar uma árvore tão grande. Era quase insignificante aos olhos humanos. Você podia segurá-la na ponta dos dedos. Jesus não está fazendo uma aula de botânica aqui, na parábola que ele conta. Ele está usando uma figura popular do cotidiano daquele povo. Quando os judeus queriam falar de algo extremamente pequeno, insignificante ou quase imperceptível, recorriam justamente à imagem do grão de mostarda. O próprio Jesus usa o grão de mostarda em uma outra ocasião, Mateus 17, 20, por exemplo, para falar sobre fé. Jesus fala, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão
de mostarda. A ideia é exatamente a mesma. Algo aparentemente pequeno aos olhos humanos, mas que possui enorme potencial por causa do grande poder de Deus. Era uma semente tão pequena que simplesmente poderia passar desapercebida. Se fosse uma semente de abacate, por exemplo, né? Vocês já viram a semente de abacate? Que grande que é, né? Tem algum outro fruto que tem uma semente tão grande assim? Manga é um outro exemplo. As sementes são grandes, é difícil perder uma semente de manga, né? Uma semente de abacate. Mas uma sementinha de mostarda, ela acaba passando desapercebida. E é exatamente isso que torna a parábola tão insignificante. Tão insignificante não, tão impactante, né? Tão importante para nós. Porque o contexto inteiro de Lucas 13, Jesus vai fazendo a coisa acontecer. E a gente vai vendo situações ali. E as situações estão acontecendo que parece que o reino é pequeno. Olha o cenário. Jesus acabou de enfrentar oposição dentro da sinagoga por libertar uma mulher que estava encurvada. E justamente num sábado. Foi o que a gente refletiu no domingo passado. E o que aconteceu com aqueles homens? Ao invés de celebrarem a libertação daquela filha de Abraão, os líderes religiosos ficam indignados. O reino de Deus acaba de se manifestar com poder diante deles. Satanás acaba de ser vencido. Uma mulher sendo liberta, restaurada, a graça triunfando, e ainda assim, aqueles homens religiosos permaneciam com o coração duro. Então a pergunta implícita aí que surge no coração dos discípulos: se o reino chegou mesmo, por que ele parece tão pequeno assim? Por que ele parece tão fraco? Por que tem tanta rejeição? Por que os líderes não creem? Por que sinais acontecem diante dos olhos de todo mundo e as pessoas, mesmo assim, não aceitam? Por que tudo ainda parece tão pequeno? E humanamente falando, irmãos, havia razões para eles pensarem assim. Jesus não possuía um exército como eles esperavam. Jesus não tinha influência política. Jesus não tinha o apoio das elites de Jerusalém. Jesus não tinha prestígio religioso. Ele não tinha riqueza. Ele não tinha estrutura organizacional para apoiar a sua missão. Ele era um pregador itinerante da Galileia, um carpinteiro de Nazaré, filho de um homem que era muito conhecido por todos ali. Ele era seguido por gente da mais baixa sociedade, por pescadores, por mulheres simples. Uma mulher que esses dias mesmo o povo via no meio dos lugares mais desprezíveis, possessa por demônios. Todo mundo conhecia a má fama que tinha aquela mulher, e agora ela está no meio dos seguidores de Jesus. Jesus vivia no meio de publicanos, gente tão desprezível para os judeus, gente marginalizada. A liderança oficial de Israel rejeitava Jesus. Roma continuava dominando o mundo. A cruz se aproxima rapidamente. Aos olhos humanos, o reino parecia um projeto fracassado, antes mesmo de começar. E é nesse contexto que Jesus pega a menor das imagens possíveis e diz: é assim que o reino começa. Uma semente quase imperceptível. Porque o problema daqueles homens, irmãos, era o mesmo problema do nosso coração. Nós tendemos a medir a obra de Deus pelas aparências. Nós tendemos a medir o que Deus está fazendo por causa de coisas grandes que estão acontecendo. Os judeus esperavam um reino, mas um reino que fosse explosivo, que fosse marcante, que fosse político, que fosse imediato, que fosse militar, que fosse esmagador ao Império Romano. Sabe o que eles queriam? Eles queriam glória visível. Mas Jesus apresenta um crescimento orgânico.
Eles queriam conquistas instantâneas. Jesus fala de uma semente enterrada na terra. Mas o reino de Deus, irmãos, ele nunca dependeu de aparências da força humana. Se nós olharmos para os exemplos da palavra de Deus, quantas coisas insignificantes que Deus usou, quantas pessoas simples que Deus usou, para que a glória não estivesse na pessoa, na coisa simples, a glória estivesse nele. E essa é uma das grandes visões que a Bíblia inteira nos mostra. Deus gosta de começar pequeno, para deixar claro exatamente isso, que a glória só pertence a Ele. Se a gente olhar para as Escrituras, pense bem com Abraão, velho, sem filhos. Eu ouso dizer que era um sujeito covarde e mentiroso. Mas veja bem o que você está falando do grande pai Abraão, o grande herói da fé Abraão. Olha a situação quando Abraão chega com Sara nas terras de Abimeleque. A primeira coisa que ele fez foi ficar com medo. Medo pela própria vida. Ele temeu morrer. E o que ele faz? Ele mente que a mulher dele não era a mulher dele, era a irmã dele. Colocando o risco da mulher ser tomada pelo rei da terra ou por qualquer homem e raptá-la dele e tê-la como esposa, como mulher. Já pensou? Os homens que estão aqui, você teria coragem de ir numa terra distante e mentir que a sua esposa é sua irmã, só de medo de alguém te matar, correndo o risco de você perder a sua esposa para qualquer homem daquela região? Abraão fez isso. E veja bem, e Deus usa Abraão como exemplo de um grande homem, um grande patriarca. Com Israel, ele faz a mesma coisa, um povo pequeno, uma nação muito pequena, perto dos grandes povos da terra. Com Davi, Deus faz a mesma coisa. Um menino pequeno, menos significante que todos os outros irmãos, porque foi o que foi esquecido no campo. E Deus fala para Samuel, não olha como os homens veem. Os homens veem o coração. Os homens veem a aparência. Eu olho para o coração. Olha como que Deus faz as coisas. Com Gideão e apenas 300 homens, Deus dá uma vitória para o seu povo. Com o remanescente, depois do exílio, voltam da terra e reconstroem os muros, reconstroem o templo. E agora com Cristo e com os seus discípulos. O reino começa pequeno, não porque ele seja fraco, mas porque Deus está mostrando que o poder é dele e não depende da capacidade humana. E isso, irmãos, transforma completamente a forma como nós enxergamos a obra de Deus hoje. Porque nós ainda somos tentados a pensar, se fosse Deus, se fosse de Deus o que está acontecendo, teria muito mais impacto, teria muito mais força. Ah, se fosse de Deus, teria mais visibilidade. Ah, se fosse de Deus, teria mais prestígio. Ah, se fosse de Deus, teria mais aceitação. Mas Jesus diz, olhem para a semente da mostarda. O reino pode parecer pequeno hoje, mas ninguém imagina o que Deus está fazendo com aquela coisa pequena para transformá-la em algo muito grande, porque a semente é dele, ele que plantou, e a vida pertence ao Senhor. Mas Jesus diz, olha para a semente de mostarda. O reino pode parecer pequeno hoje, mas ninguém imagina o que Deus vai fazer com aquilo que ele acabou de plantar. E Jesus diz, é assim que o reino parece agora, pequeno, despretensioso, sem aparência de poder. Só que o reino chegou. Chegou num bebê deitado numa manjedoura, numa família pobre, filho de um carpinteiro da Galileia, de Nazaré, cercado de pescadores, de gente simples. O mundo olha para isso e diz, não vai durar, não vai crescer, não vai chegar longe. Mas Jesus continua, a sementinha cresceu e se transformou numa árvore gigante, e as aves dos céus faz ninhos nos seus galhos. O que parecia insignificante
torna-se algo grande, visível, impossível de ignorar. E aqui está a primeira grande doutrina desse texto. O crescimento do reino de Deus não depende da nossa força, mas depende do poder soberano de Deus. Essa é a lógica do evangelho inteiro. Deus sempre escolhe o pequeno, o improvável, o fraco, o desprezado, para deixar claro que o poder não pertence a nós, o poder pertence a Ele. Foi assim com Abraão, um velho sem filhos, casado com uma mulher já velha, Sara, e que não podia ter filhos. Foi assim com José, vendido como escravo, com Davi, o menor da casa, com Israel, a pequena nação, com os discípulos, com Cristo crucificado. A cruz parecia derrota, mas era exatamente ali que o reino estava vencendo. O inferno achou que estava enterrando Jesus depois da morte daquela cruz. Na verdade, estava testemunhando o nascimento do reino invencível de Cristo. Por isso, meus irmãos, não julguem a obra de Deus pelas aparências. Nós temos a tendência de olhar para números. Deus olha para a fidelidade e Deus olha para o nosso coração. Nós olhamos o tamanho, Deus olha o poder, que é o poder dele. Nós olhamos para os recursos que nós temos em mãos, Deus olha para a glória dele. Foi isso que os fariseus não entendiam. Eles queriam um reino político, militar, impressionante, mas o reino de Deus veio silenciosamente e ele triunfou, do mesmo jeito que a pequena semente da mostarda. E é exatamente assim que Deus continua trabalhando. Às vezes o reino parece pequeno, uma igreja simples, fazendo uma reunião de oração na quarta-feira, uma EBD no domingo de manhã, um culto à noite no domingo, um sermão pregado, uma criança aprendendo a Bíblia, uma família orando ao redor da mesa na hora da refeição, numa casa simples. Uma oração feita em secreto, quando o coração está angustiado. Um discipulado acontecendo, quando duas famílias se reúnem para almoçar juntos no domingo. Tudo isso parece tão pequeno, parece tão simples. Um missionário sozinho pregando o evangelho. Uma mãe ou um pai ensinando o evangelho dentro da própria casa. O mundo olha para isso e diz, isso é muito pequeno, isso não muda nada, isso não transforma ninguém. Mas Jesus diz, vocês não fazem a ideia do que a sementinha que vocês estão plantando pode se tornar e pode transformar. Foi assim na história da igreja, foi assim na história individual de cada um de nós que estamos aqui. Alguém investiu tempo para pregar a palavra do Senhor para nós. Alguém investiu tempo para nos ajudar quando nós estávamos enfrentando algum problema da vida. Alguém investiu tempo para conduzir a nossa caminhada cristã, para a gente amadurecer. Alguém continua gastando tempo conosco para nos ajudar a ser melhores do que nós somos. É assim que a igreja caminha. Não porque o poder pertence a cada um de nós, mas porque o Senhor é o dono dessa igreja e é Ele que conduz as coisas. Quantas das vezes a gente fica desanimado, porque às vezes não tem tanta gente assim, quanto a gente gostaria que tivesse. Mas a palavra de Deus tem sido pregada em cada domingo, em cada dia, em cada reunião, em cada conversa, em cada encontro de homens, de mulheres, de jovens, de crianças. Deus tem feito uma obra extraordinária na nossa vida. E mesmo que seja pequeno, Deus está agindo. E o fruto é para a glória e louvor do nome dEle. Mesmo que a gente não consiga enxergar o que Deus está fazendo naquele primeiro momento. Lá o evangelho começou num canto desprezado do Império Romano. E quem imaginaria? César caiu, Roma caiu, impérios caíram, mas o reino de Deus continua avançando. E ele nos alcançou aqui, 2000 anos depois. Tentaram parar o reino de Deus com perseguições, com prisões, com fogueiras, com mártires, com leis, com ameaças de morte.
mas ninguém consegue parar aquilo que Deus decidiu expandir, porque o reino de Deus ninguém para. Mas ninguém consegue interferir naquilo que Deus está fazendo. Como diz Isaías, capítulo 9, versículo 7, ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer, para afirmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Percebe o que a palavra de Deus diz? Não haverá fim. Não porque nós somos bons, não porque tem gente boa trabalhando, mas porque o zelo do Senhor dos exércitos continua movendo a igreja do Senhor. Continua movendo a minha vida, a sua vida, a nossa família, a nossa igreja. O reino não cresce porque a igreja é forte. O reino cresce porque o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores continua reinando sobre a terra. Isso confronta diretamente o nosso coração, porque muitas das vezes a gente desanima quando a gente não vê resultados rápidos, quando a gente não recebe reconhecimento por aquilo que a gente está fazendo, quando a gente não vê um crescimento imediato. Às vezes a gente desanima pensando que parece que nada de novo está acontecendo. Mas faça um exercício de memória, irmãos. Pense apenas nos últimos anos, apenas nesses quase 3 anos que nós estamos caminhando juntos aqui, o quanto Deus tem agido no meio dessa igreja. Eu não quero nem me referir a coisas que Deus vem fazendo ao longo desses 28 anos que a igreja está aqui, mas eu quero refletir junto com os irmãos apenas do que Deus tem feito nesses últimos quase 3 anos que nós estamos caminhando aqui como igreja. Quanto que nós temos crescido em comunhão, em relacionamento entre os irmãos, em relacionamento com Deus. Quanto que o evangelho tem sido comunicado dentro da sua casa, na sua família. Quanto que os encontros de homens e de mulheres têm contribuído para que o evangelho desafie os nossos corações. Quanto que Deus tem feito através da nossa vida. Quantas pessoas têm sido alcançadas pela palavra de Deus e pela pregação do evangelho. O pecado da ansiedade, do orgulho do nosso coração quer ver números, quer ver grandes eventos acontecendo, mas o reino de Deus não funciona pela lógica da nossa ansiedade. Uma semente, ela leva tempo para germinar e para crescer. Existe crescimento invisível antes do crescimento visível. Quando a semente é colocada na terra, vai levar muito tempo para a gente ver o que está acontecendo com aquela semente. Você não coloca a semente na terra hoje, amanhã você vai ver, você tem uma árvore gigante lá no quintal da sua casa. Isso leva tempo, isso leva dedicação. Talvez a gente olhe para a nossa própria vida hoje e pense, parece tão pequeno, parece tão fraco, parece que nada está acontecendo comigo. Mas quando Deus planta a sua verdade em algum lugar, aquilo nunca permanece estéril. Vai dar fruto, porque o reino cresce além da nossa imaginação. Isso nos faz refletir exatamente sobre o Senhor Jesus Cristo, porque Ele é a verdadeira semente plantada na terra. Ele foi humilhado, rejeitado, esmagado, morto, sepultado, mas no terceiro dia Ele vence a morte. Ele ressuscita para encher o nosso coração de esperança na vida eterna. E desde então o reino nunca mais parou. Hoje, enquanto nós pregamos aqui, Cristo está salvando pecadores, libertando pessoas, edificando a sua igreja, alcançando nações, chamando os seus, expandindo o seu reino em cada um dos cantos dessa terra. Se é que a gente pode dizer que existe canto na terra, né? Mas espalhado por todos os lugares da terra. E um dia, o rei que está sendo rejeitado aqui em Lucas 13,
será exaltado para todo sempre. Como disse Paulo em Filipenses, capítulo 2, versículos 9 a 11. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Por isso que eu disse, esse é o trem que ninguém para. Ninguém consegue impedir o reino de Deus de se espalhar e de multiplicar. Jesus continua dizendo isso na segunda parábola que ele conta. Só que agora, comparando com algo que é mais difícil de ver. Uma semente plantada e uma árvore crescendo é mais fácil de ver do que um fermento agindo no meio daquilo que ele está tocando. Olha aí para a segunda parte, versículos 20 a 21. O reino de Deus transforma tudo aquilo que ele toca. Olha o que a palavra de Deus diz aí nos versos 20 e 21. Disse mais: aqui compararei o reino de Deus. É semelhante ao fermento que uma mulher pegou, misturou em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Se na primeira parábola, então, a ênfase está no crescimento visível, agora a ênfase está na ação invisível do reino. Jesus diz: semente plantada, planta crescendo, todo mundo está vendo. Só que a ação do fermento na massa, ninguém consegue ver. A gente vê a massa crescendo, mas o fermento agindo, ninguém consegue enxergar. Depois que você pega uma porção de fermento e mistura com a farinha, você nunca mais consegue ver o fermento no meio daquela massa. Todos nós conseguimos entender isso. Eles também, tanto aqueles judeus que ouviram Jesus ensinando, quanto nós. A mulher pega o fermento, esconde no meio da massa, e depois que misturou, ninguém mais consegue ver o fermento. Mas também ninguém mais consegue impedir o fermento de mudar toda a estrutura daquela massa. O fermento começa pequeno, pouquinho, silencioso, quase imperceptível. Você olha para a massa e aparentemente nada está acontecendo, mas por dentro tudo já começou a mudar. E essa é a ideia de Jesus aqui. O reino não apenas cresce externamente, ele invade eternamente. O reino de Deus toca o coração, e aquilo que ele toca nunca mais vai permanecer do mesmo jeito. Perceba que Jesus usa uma ação escondida. Uma mulher pegou e misturou. O reino, irmãos, muitas das vezes ele trabalha de maneira que os olhos humanos não conseguem perceber imediatamente. Em toda a história da humanidade, nunca se quis respostas tão rápidas como a gente quer hoje, não é? Tudo é para ontem. Nós gostamos de tudo instantâneo, né? Até macarrão hoje é instantâneo, né? Você quer ter uma sopa de macarrão pronta em 3 minutos, né? Nós gostamos disso. Do instantâneo, do rápido, do espetacular, do tecnológico, do visível, daquilo que a gente consegue explicar, do imediato. Ninguém quer esperar dias, semanas, meses a resposta de alguma coisa. A gente quer a resposta na hora, né? Até na nossa comunicação. Os irmãos aí que têm um pouco mais de estrada, né? De rodagem, como que se comunicava antes quando alguém estava longe? Escrevia uma carta. Às vezes escrevia a carta, demorava para ir no correio, chegava no correio, demorava 1 semana para chegar no destino. Alguém pegava a carta, lia, demorava mais 2, 3 dias para responder, colocava no correio de novo, demorava mais 1 semana para chegar. Uma comunicação entre 2 pessoas, às vezes demorava 15 dias para ir a pergunta e receber a resposta. Hoje a comunicação está na palma da mão. E se a gente manda uma mensagem e fica o sinalzinho azul lá e a pessoa não responde, a gente já entra em desespero, né?
Onde já se viu? Ele viu a minha mensagem, mas não responde. De tão imediatista que nós somos, né? De tão rápido que a gente quer a resposta. Mas o reino frequentemente trabalha no secreto, no silencioso, no processo, no interior, no tempo de Deus. Foi assim também no ministério de Jesus. Enquanto os homens esperavam guerra, revolução política, destruição de Roma, Jesus estava transformando corações. Jesus estava mudando a vida de pescadores. Jesus estava libertando cativos pelo império das trevas. Jesus estava restaurando vidas, implantando o governo de Deus no coração de cada uma das pessoas. Rony Martin, autor do livro Pastoreando Pequenas Cidades, diz algo muito interessante sobre isso. Ele diz assim: a pressa vem do coração de alguém que só quer medir o progresso através da produtividade da mente e das mãos. Mas a esperança trabalha na espera. Já a lentidão trata pessoas como portadoras da imagem de Deus, que estão sendo lindamente santificadas com a paciência e o tempo de Deus. Porque antes de Cristo transformar o mundo ao nosso redor, Ele quer transformar primeiro o nosso coração, a nossa vida. Às vezes a gente quer ver mudanças externas, mas a gente tem dificuldade para prostrar o joelho diante de Deus e deixar Deus mudar o nosso próprio coração. A nossa ansiedade nos impede de perceber o quanto Deus tem moldado e mudado a nossa maneira de viver a cada dia, em cada dificuldade, em cada enfrentamento, em cada adversidade que a gente tem na vida. Deus está usando aquilo para nos transformar e nos tornar mais parecidos com Ele. O reino de Deus, irmãos, produz transformação inevitável naqueles que pertencem a Cristo. O fermento afeta toda a massa, não apenas um pedacinho dela, não apenas uma parte, não apenas o exterior. Ele muda tudo. O Evangelho não veio para produzir maquiagem religiosa. O Evangelho, quando entra verdadeiramente num coração, ele produz nova criatura. Ele transforma a nossa maneira de viver e de ver o mundo. Foi isso que Jesus confrontou no capítulo inteiro que nós estamos estudando em Lucas. Os fariseus tinham religião, tradição, aparência, moralidade externa, mas continuavam duros de coração, orgulhosos, cegos, sem enfrentar uma verdadeira transformação de vida. A mulher que era encurvada por 18 anos foi endireitada fisicamente, mas aqueles líderes continuavam prostrados espiritualmente, porque não queriam ouvir a voz de Deus. Sabe por quê? Porque religião consegue mudar comportamento externo, mas somente o reino de Deus pode mudar e transformar o coração. A religiosidade pode deixar gente mais eticamente bonito, mas transformar o coração, a origem de todos os males na nossa vida, só o Espírito Santo é capaz de transformar e é capaz de mudar. É por isso que o Evangelho mexe tanto com a nossa mente e o nosso coração, com os nossos desejos, com as nossas prioridades, com os nossos afetos, com a nossa consciência, com a nossa maneira de viver. Quando Cristo entra numa vida, Ele não aluga um cômodozinho do coração, Ele toma posse da casa inteira. Não tem como ter Jesus ocupando um pedacinho da minha vida e o restante da minha vida sendo ocupada por mim mesmo. Ou Cristo ocupa e transforma a minha vida inteira, ou então eu estou distante de Jesus. Esse é o poder que o Evangelho produz. Isso é tão importante para nós hoje, porque existe muita gente querendo conforto sem transformação. Tem igreja que quer movimento, mas não quer arrependimento, não quer confronto do pecado. Evangelho sem mudança, graça sem santidade, salvação sem submissão ao rei. Mas Jesus está dizendo, quando o reino entra, nada fica igual.
tudo começa a mudar. Talvez lentamente, talvez silenciosamente, talvez de forma invisível no começo, mas inevitavelmente as coisas mudam. Porque o fermento não consegue ficar parado sem agir. Quando Deus salva alguém, novos desejos aparecem. O pecado começa a incomodar a vida. A palavra começa a confrontar o nosso coração. A oração deixa de ser um peso. Cristo começa a se tornar precioso para nós. Há uma nova vida, uma nova criação. A palavra de Deus diz isso em Romanos, melhor, em 2 Coríntios 5, versículo 17. A palavra de Deus diz, e assim, se alguém está em Cristo, é o quê? Nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Pode haver lutas, irmãos, não vai ser fácil. O próprio Senhor Jesus diz, no mundo tereis aflições. Pode ter tropeços durante a caminhada, pode ter fraquezas, mas não existe conversão verdadeira sem uma transformação progressiva, sem a gente olhar mudanças no nosso coração dia após dia. Porque o reino transforma tudo que toca. E isso também alcança o mundo ao nosso redor. Onde o evangelho avança, vidas são transformadas, vidas são mudadas, famílias são transformadas, crianças são valorizadas, a dignidade humana é reconhecida, a verdade confronta a corrupção, a luz invade as trevas. O reino não aliena pessoas, o reino muda pessoas. E pessoas transformadas começam a mudar tudo por onde elas passam. Esse é o poder do reino de Deus. Foi assim na história da igreja. O evangelho saiu de um cenáculo de perseguições e destruição em Jerusalém, foi penetrando cidades, culturas, povos, nações, continentes, e chegou até nós aqui. Silenciosamente, progressivamente, mas ininterruptamente, do mesmo jeito que o fermento faz com a massa. Jesus é aquele que veio inaugurar uma nova criação. Onde Jesus chega, mortos vivem, cegos enxergam, cativos são libertos, pecadores são reconciliados, corações de pedra se tornam em corações vivos. O perdão começa a ganhar força na nossa maneira de viver e de agir. Coisas pequenas são deixadas de lado. O amor começa a transbordar nos nossos relacionamentos. E um dia essa transformação vai alcançar a toda a criação que clama por uma urgente transformação. Como diz Romanos 8, 21. Na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Por isso, quem vive mergulhado no reino não tem os pensamentos presos às coisas dessa vida. Quem foi abraçado pelo reino quer viver eternamente para o Rei, como diz Colossenses capítulo 3. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não das coisas que são aqui dessa terra. Irmãos, o reino de Deus começou como um fermento escondido, mas termina renovando todas as coisas. Sabe por quê? Esse é o trem que ninguém para. Para a gente terminar, o reino de Deus, ninguém consegue impedir de crescer. E o reino de Deus não se encaixa em nenhuma das definições nossas como mineiros. O reino de Deus não é coisa, não é situação, não é problema, não é ferramenta, não é sentimento. O reino de Deus é diferente de tudo. Ele não é passageiro. Ele não é igual às coisas dessa terra que enferrujam, que quebram. Ele não perde força. Ele não desaparece com o tempo.
Sabe por quê? Porque o reino de Deus é a ação poderosa de um Deus que é todo-poderoso. E desde que esse reino entrou na história, ninguém conseguiu fazê-lo parar. Do contrário, ele continua avançando até hoje. Começa pequeno como uma semente, silencioso como um fermento escondido, mas hoje alcança povos diversos, línguas diversas, nações diversas. E o mais impressionante, esse reino não para de crescer. Ele não apenas cresce no mundo, mas ele cresce e transforma vidas individualmente, pessoas individualmente. Por isso que a grande pergunta não deve ser: você conhece o reino de Deus? A pergunta deve ser: o reino de Deus já transformou a sua vida? O reino de Deus já tocou o seu coração? O reino de Deus já mudou a sua maneira de ver o mundo, a sua maneira de viver? Porque muita gente, irmãos, admira a Jesus, mas nunca se rendeu ao governo genuíno de Jesus. Muita gente gosta da ideia da salvação, mas não querem se submeter ao reino de Deus. Querem um Salvador, mas não querem um rei que governa. Só que o reino de Deus não vem para ocupar espaço na vida. Ele vem para governar e mudar e transformar a vida inteira. Por isso nós precisamos examinar o nosso próprio coração. Será que o fermento do reino de Deus já está agindo no nosso coração, na nossa vida? Será que se eu olhar para a minha vida tem mudança? Será que a minha vida foi transformada? Será que na minha maneira de viver eu demonstro arrependimento? Será que existe amor por Cristo? Será que existe amor por vidas? Será que existe luta cotidiana contra o pecado? Será que existe fome pela palavra de Deus? Será que existe desejo de conhecer a Deus mais e mais e mais a cada dia? Será que na nossa vida existe desejo pelas coisas que são eternas? Porque quem foi alcançado pelo reino não consegue mais viver preso com as coisas dessa terra. Quem foi abraçado pelo reino começa a desejar o rei. Começa a pensar mais na eternidade do que nos aplausos. Começa a pensar mais em santidade do que viver de aparências. Começa a pensar mais em Cristo do que no mundo. Então o chamado do reino ainda continua sendo para nós. Honre o reino, mas acima de tudo, deixe sua vida ser governada pelo Rei dos Reis. Deseje o reino, mas viva a plenitude do reino de Deus. Não viva um cristianismo superficial. Não brinque de ser igreja. Não se contente apenas com a aparência religiosa. Cristo não morreu para melhorar um pouquinho a nossa vida. Ele morreu para fazer de nós uma nova criação. E um dia, o reino que hoje muitos desprezam vai ser visto em glória. Porque todo joelho se dobrará, toda língua confessará, toda a criação reconhecerá que Jesus Cristo é o Senhor. Nada pode parar o reino de Deus. Nada pode impedir o agir de Deus. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor,